Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se estiver assistindo um dispositivo móvel, considere clicar em hypar. Esse é o pós-jogo de Galo e Lanús pela Sul-Americana e de madrugada eu vou gravar o pós-jogo de Galo e Flamengo. Por que demorou tanto? Vamos lá. Eu estava no Paraguai, dividindo o lugar onde eu estava com outras pessoas. Falei, aqui não tá legal para gravar, eu vou gravar logo que chegar no Brasil. Cheguei, peguei um ônibus na rodovia, no Tietê, em São Paulo, cheguei em BH por volta das 10 da manhã. Falei, antes de ir para o Aerosport eu gravo um pós-jogo curtinho, pelo menos. Cheguei em casa sem internet e o que me chateia muito nesse caso é que é algo que eu já havia alertado a Blink lá em abril que aconteceria. Vou citar o nome da empresa porque está prejudicando o canal, porque está me prejudicando, e principalmente porque eu alertei que aconteceria em abril, eles prometeram que resolveria 2 vezes, eles prometeram em abril que resolveriam, e eu estou sem internet, já fiquei em outros períodos 5 dias sem internet, agora estou no segundo dia sem internet, e hoje eles acabaram de vir aqui e falaram que provavelmente ficarei mais 3. Então de madrugada também eu vou ter esse mesmo processo de gravar aqui, tentar enviar de outro lugar, ou compartilhar a internet do celular, comprar pacote de dados extra, e o canal continua sendo prejudicado pela empresa. E repito, me chatei muito porque eu procurei em abril para tentar resolver essa situação, tá bom? E fora isso, a sequência, eu fui para o Aerosport, fui produzir o Noite Galo, preparar a pauta, eu fui para o Noite Galo de noite, que acaba já no início, no quase meia-noite. Cheguei em casa meia-noite, hoje de manhã, o Aerosport, gravando pós-jogo, tem que fazer Galo e Flamengo para TV Alterosa, depois gravo pós-jogo para vocês de madrugada e amanhã tem o Aerosport, então tá realmente uma sequência que eu trabalho 24 horas por dia. Vamos lá que vocês não têm nada a ver com isso. Vamos falar sobre Galo Lanús. Primeiro, um rápido comentário sobre a torcida no Paraguai. Agradecer ao FM Galo que me deu essa camisa aqui. A massa dominou as ruas de Assunção realmente. A torcida do Lanús foi muito por terra, por ônibus. Estava em um número pouco menor. A massa era a maioria realmente lá no Paraguai, mas como chegou com antecedência nas ruas, nos pontos de encontro, pelos bares, passeio da Carmelita, acho que era isso o ponto de encontro lá, realmente só se via atleticano, e o atleticano fez muita bagunça. Tivemos a Casa da Massa mais uma vez, eu passei lá um dia, no outro tinha que ter pulseira para entrar, não consegui, e na FanFest passei um dia, mas não era o principal ponto de encontro dos atleticanos. Mas o que o atleticano fez lá pelas ruas foi muito legal, esse encontro de celebrar muito ônibus do interior. A gente fala o tempo todo quantos ônibus são indo desorganizados, quantos ônibus são indo desorganizados e tal. E a turma do interior é muito independente, ela pega van, ela pega ônibus, mais de um ônibus, ela vem, ela reúne a região, muita gente de Itaúna, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, Montes Claros. Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas e por aí vai. Muita gente mesmo, muita cidade. Dentro do estádio, eu vou deixar para falar sobre a torcida lá no fim desse vídeo, mas queria agradecer a minha parceira KTO, desde 2021 está aqui no canal, desde 2022 está aqui no canal, que proporcionou a ida do Savel para a Argentina, a ida do Léo Pedrosa, que fazem parte do time do Camisa 12 aqui, e o Léo pôde fazer essa cobertura fantástica lá na Argentina pelo Camisa 12. Hoje lá na KTO tá rolando aposte no Galo com chance extra, 4.10 a odd. Se você errar, você tem de volta um valor para você apostar lá na KTO, que o link está no comentário fixado aqui. Campanha do Galo na Copa Sul-Americana de 2025. A gente pega a fase de grupos com um grupo fácil, né, que o Galo foi ainda para os playoffs. Algumas derrotas bem vexatórias, como foi o caso do Iquique, né, que se via que era um time muito limitado e que ganhou do Galo, conseguindo marcar 3 gols contra o Atlético. Então você tem na fase de grupos empate com o Cienciano, empate com Caracas, derrota para o Iquique, empate com o Cienciano, e nos playoffs derrota em casa para o Bucaramanga. O Galo conseguiu virar contra o Godoy Cruz, rebaixado no campeonato argentino, e o Bernard conseguiu fazer aquele gol no final contra o Bolívar, nos colocando na semifinal. Empate contra o Del Valle fora de casa, né? Inclusive o empate contra o Bolívar foi depois de estar ganhando de 2-0. E aí sim, o grande jogo do Galo na competição, que foi a vitória contra o Del Valle.
Eu falava abertamente no canal que queria ver, e falo isso há algum tempo, que eu quero ver ainda um dia um título cagado do Galo, desculpa o termo, você está se alimentando e tal, mas é um termo popular no futebol, um título cagado. Desde que seu time não tá tão bom assim, você tá cheio de problema para resolver, mas a vida quer que você seja campeão naquele ano, e eu considero até que pela limitação do time do Lanús, o Lanús é um time, qualquer um dos dois afinal fossem campeões ali, eles poderiam afirmar isso, né? Porque o Lanús tem sim grandes limitações ali, e termina como campeão da Sul-Americana. Mas a campanha do Galo na Sul-Americana mostra muito do que esse time foi em 2025. Né? É um time que oscila, um time que capenga, um time que tem problemas defensivos, um time que, por tantas vezes a gente cita na coletiva, a gente cita o treinador, o Cuca, o Sampaoli, que a gente repercute no pós-jogo, problema no terço final do campo, né? Então, meus amigos que me perguntavam lá em Assunção, o tempo todo que eu estava lá, eu achei que eu estava na Argentina, eu não conseguia absorver que era Assunção, eles falavam assim, e a previsão para amanhã? Não sei se alguém que eu comentei isso vai assistir esse pós-jogo. Eu falava assim, olha cara, se você fosse um viajante do tempo, voltasse aqui e falasse, eu vi o jogo, o Lanús ganhou fácil, ou o Galo ganhou fácil, eu acredito nas duas versões. Porque nós vimos o Galo dessas duas versões em 2025. Então, frustra, nos chateia, nos deixa puto da vida uma atuação como teve a do Galo, mas atuações como essa a gente viu durante toda a temporada. A atuação da era Cuca pior para mim foi Galo e Palmeiras pós-mundial, é muito daquilo ali. Né? A atuações do Galo agora também, você consegue achar a atuação do Galo na era Sampaoli também com apatia, com futebol burocrático, com um ataque sem inspiração, com problemas no banco de reserva. Você consegue ver diversos aspectos do Galo ali na temporada. Mas na nossa emoção, na nossa paixão, a gente tem sempre na hora final, esses caras vão dar a vida, esses caras vão resolver os problemas, a gente vai continuar subindo degraus e a gente vai ficar com a taça. Porque por mais que a gente tente avaliar conversando com amigos, né, a viagem toda a gente conversa com amigos o tempo todo, a gente, olha aqui e tal, que legal esse prédio aqui, e afinal amanhã, se o Sampaoli fizer isso, se o fulano jogar assim, 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 se a escalação for essa, a gente quase sempre deixa a emoção falar mais alto e acredita na melhor atuação do ano logo na final da Copa Sul-Americana. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falo do tirar o zoom e enxergar um pouco mais. Por que a gente chega com tantos problemas na final da Copa Sul-Americana? Porque é um amontoado de problemas que vem desde o início do ano. E eu citei eles aí no Alterosa Sport. Demora para contratar um técnico, que foi o Cuca, né? E aí quando o técnico começa a indicar os nomes e você começa a ir para o mercado, todo mundo já trabalhou antes, você paga mais caro pela sobra do mercado, a janela que já está no fim, você está pagando muito mais caro e por algo que já não tenha tanta qualidade assim diante do que você está pagando. Então demora para o técnico pegar a resta de mercado, ir para uma temporada inútil nos Estados Unidos, mas você está falando isso agora, Fael, na novembro, se você assistiu os pós-jogos lá no início do ano, eu falava, e no Alterosa Sport também registrei com o Toledo, não existe isso de você reforçar sua marca em 2 amistosos nos Estados Unidos. Não, você reforça sua marca indo para Libertadores, todo ano, e é o segundo ano que o Galo não vai. E que desde que voltou para a Libertadores de 2013, com muito sacrifício, é a primeira vez que isso acontece. E eu vou falar de todas as promessas já. Mas é aí que você fortalece marca, não é com 2 joguinhos com o Orlando, Portland, sei lá, das contas, com um regulamento inútil também, que você reforça a sua marca, não. Principalmente quando você sequer leva seus reforços para a pré-temporada, que é o quarto tópico aqui. O Rony não foi para lá, o Júnior Santos não foi para lá, o Coelho não foi para lá. Foi aquele período em que o Vitor disse que anunciaria um grande nome para acalmar a torcida,
e começa a colocar esses nomes, e o Cuca tá lá treinando com o terceiro goleiro na lateral esquerda. Coloca a base aqui, o sub-20, que depois foi rebaixado no Brasileiro sub-20, e volta o profissional tendo que se sacrificar todos os jogos, e isso influencia no desempenho dos atletas no fim da temporada. Teve que jogar todos os jogos, metade completa no Campeonato Mineiro, em busca de uma classificação impossível. Você desequilibra seu elenco, porque na reta final do Campeonato Mineiro você perde Alisson, Otávio e Daverson, né, sem repor as peças, né, necessárias no momento que o treinador pedia os reforços, e na final você não tinha o homem de área. Por quê? Você perdeu ele lá no começo da temporada e não repôs. Você repôs com o que já tinha no elenco, com a qualidade que já tinha no elenco. E esse é o sexto tópico, que eu acho fantástica a frase que um camarada falou no aeroporto de Assunção. Ele falou assim: Fael, o Galo deixa para comprar camiseta no inverno. Eu falei: repete isso aí, cara. O Galo deixa para comprar camiseta no inverno. Eu falei: vou falar isso no pós-jogo. E é basicamente isso, sabe? Quando trouxe o Biel, tinha o Dudu, o Coelho, o Júnior Santos, o Rony. E se você tivesse trazendo alguém com as mesmas características, eu estou fazendo carinho no meu cachorro, que tem 2 semanas que eu não vejo ele, ele chegou aqui agora carente. Se você tivesse trazido... Fael, eu estou trabalhando, daqui a pouco o Fael te dá atenção, tá? Se você tivesse trazido alguém com as mesmas características, mas diferente, muito acima, justificaria essa contratação. Porém, você traz mais do mesmo. Meu pai, que tem um defeito, que é ser cruzeirense, que a gente sempre assistiu muito futebol, a gente assistia a terceira, segunda divisão do Campeonato Paulista, campeonato ruim, campeonato bom, na época da PSN, ali em 99, 2000, a gente assistia campeonato italiano, assistia tudo. E aprendi muito com o Fernandão, graças a Deus não aprendi a escolher time de futebol aqui em Minas Gerais, né, que ele optou por torcer para o outro lado da lagoa, eu vim para cá, e graças a Deus eu sou Galo. O seu Fernandão falava assim: se você vai trazer mais do mesmo, não gasta mais dinheiro, não. Na época, outros valores, ele falava: não traz 3 de 50, não. Traz um de 150. E isso fala muito sobre essa janela, que é o sexto tópico aqui do Biel. Mas eu vou falar sobre o Biel para frente. E o sétimo tópico, quando no meio da temporada, que você vende o Super Mundial com atuações que você não entende muito, com problemas que você não entende muito. Eu vou pegar a frase do Cuca contra o Palmeiras: eu espero que seja só logística da ida para a Colômbia, naquela atuação contra o Palmeiras. Aí, de repente, o Rony junta as coisas dele no CT, dá tchau para todo mundo, e alguns jogadores começam a fazer uma pré-notificação na justiça ali com o clube, né? Notifica o clube, aciona ali, e você vê que o departamento de futebol perdeu o controle da situação. O Brax exalta a velocidade com que tudo foi contornado, ignorando o fato de ter chegado nesse ponto. O Brax fala sobre a terceira final, ignorando tudo isso que eu falei. A demora para o técnico, o resto de mercado, a ida para os Estados Unidos, uma pré-temporada sem reforços, desequilibrar o elenco, trazer o Biel desnecessário e esse problema na justiça. Então, quando a bola não entra por acaso, tem muito disso lá em dezembro, em janeiro, em 1 ano, em 2 anos, no elenco que vai ficando mais fraco a cada ano. E aí existe o comentário do: nós já percebemos um desequilíbrio no elenco. E repito, futebol é uma grande roda gigante. Porque é sempre uma percepção em dezembro que se repete no ano seguinte. Existe um desequilíbrio do elenco, existe a percepção de alguns erros que foram cometidos na temporada, e é o discurso
citado pelo Vitor lá no fim de 2025, no fim de 2024, início de 2025. Eu não estou mentindo, é só pegar as entrevistas dele. Eu falo porque eu pego como referência lá a promessa de um nome que iria acalmar a torcida, a percepção de desequilíbrios do elenco, que iria corrigir. Então, nesse momento, nós teremos diversas frases fortes para acalmar a torcida sobre percepções, mas infelizmente, já em janeiro de 2026, talvez a gente tenha problemas que justificarão resultados ruins lá no fim de 2026. E isso aconteceu em 2025. Sobre o jogo, numa ordem cronológica, me impressionou o Franco entrar em campo, me impressionou a atuação do Franco. O Castilho, eu estava tentando lembrar o nome do Castilho, eu associei, falei, é só lembrar do atacante de 2008. E o Marcelino ali, são anulados, mas a grande atuação que me impressionou na final foi a do Igor Gomes, seja no combate ou na armação, principalmente porque o Atlético tinha um problema enorme para começar a criar seu jogo. O Atlético praticamente pegava a bola e lançava no Dudu para tentar alguma coisa, já começou a ficar até meio manjadão ali, o Lanús já até blindou um pouco mais a área, porque era pegar a bola, dar no Dudu, e o Dudu já dominava tirando do marcador, o Dudu já tinha um toque rápido para acionar algum companheiro para criar espaço para ele passar, depois buscando profundidade. Mas o que o Atlético tinha em mente de leque de criatividade, de finalização, era praticamente joga no Dudu para tentar alguma coisa. Né? Eu até tinha esperança que em algum momento do jogo você teria o Rony aparecendo como elemento surpresa, subindo, mas além de 3 zagueiros, o Rony foi quase o que o Saravia foi contra o Flamengo ali na Copa do Brasil, na Arena MRV, de um homem pelo lado direito dando suporte para os defensores. O Rony foi praticamente na final da Sula e você não tinha essa de reforçar a marcação no Dudu. Criamos Arapuca, vamos agora inverter rápido para pegar um lado direito desprevenido pelo lado de lá, mas infelizmente a gente não conseguia. O Dudu que ajudou também nos combates na saída de bola, né, do Lanús. O Dudu recuperou, diminuiu isso, reduziu espaço, ajudou muito, me surpreendeu também. E me surpreendeu um goleiro que foi vice-campeão trabalhar tão pouco como foi o Everson. Ele, acho que chega a citar isso na coletiva depois do jogo, mas na hora eu falei, cara, se o Lanús for... Quando foi para os pênaltis, eu falei com a turma lá assim, se o Lanús for campeão, eu acho que eu nunca vi um goleiro vice-campeão trabalhar tão pouco numa final de campeonato, como é esse caso. Tá rolando um desequilíbrio de luz aqui, que me incomoda um pouco, principalmente porque o Toledo lá na bancada fala que eu sou chato para corrigir erro, né? A gente tem que, da nossa casa aqui, pelo menos, cuidar um pouquinho mais, né? E a grande decepção, já que eu falei que o Igor Gomes foi minha grande surpresa, a grande decepção foi realmente o Hulk. Porque quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe do que eu espero do Hulk e o que eu espero do Biel. Do Biel, talvez eu já esperasse um gol perdido cara a cara, apesar disso estragar meu 2025 e meu 2026. Mas já não me surpreende tanto. Do Biel perder o pênalti decisivo, eu tinha quase que certeza quando ele foi para a bola. Do Biel perder uma cabeçada na pequena área, não me assusta, porque pode ser um lance que o Biel faria na rodada do Campeonato Brasileiro hoje. Agora, uma partida tão apagada do Hulk, insistindo tanto em erros, isso me decepciona muito. Olha, por mais que a gente ame, que a gente admire a nossa profissão de falar o que nós vimos, pede que a gente fale a verdade, o que o torcedor sente, o que o torcedor viu. E nós ficamos frustrados quando o Hulk tenta arrastar uma vez, cai, pede falta, o juiz não dá. Arrasta a segunda, cai, pede falta, o juiz não dá. Tenta fazer o pivô, cai, pede falta, o juiz não dá. E o pior, quando não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira temporada que ele vive isso. Não é o primeiro jogo do ano, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quinto, nem o sétimo que ele faz isso.
E o que ontem no Noite de Galo, que inclusive foi muito bom, eu falei com o Rafael Miranda, é assim, ô Rafael, não tem ninguém nessa hora para falar assim, Rucão, seja o Diogo, auxiliar técnico, seja o Sampaoli, seja um amigo de vestiário, seja um outro capitão, Rucão, o juiz está agindo assim, 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 assim. Vamos mudar um pouquinho. Firma mais o toco. Eu lembro nessa hora do Prato, que quantas vezes eu critiquei o Prato no pós-jogo, por achar que a turma blindava demais, mas o Prato tomava porrada, o Prato já ficou bravo porque o juiz marcou falta porque ele queria carregar um pouco mais. Então me incomodou a partida muito ruim do Hulk, mas principalmente porque eu acho ele uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pode ter essa autocrítica do que não está dando certo, que não é a primeira vez no ano, não é a primeira temporada, e que ele vai insistir até o final. E segundo, com tantos pênaltis decisivos perdidos pelo Galo, eu tô com a lista aqui, mas eu tô com uma preguiça enorme de ler. Não pode ser o batedor oficial. Não pode ser o batedor oficial. Mas realmente eu não sei como funciona dentro de vestiário, hierarquia, ordem, nesse momento, para alguém falar, cara, seu desempenho nos pênaltis decisivos principalmente, tá muito ruim. Tá muito ruim. Por mais que você seja craque, gênio, ídolo, cara, na final me doeu demais falar isso, mas o Hulk foi sim a minha grande decepção. E por mais que ele faça gols contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Vasco, contra o Fortaleza nessa reta final de temporada, a minha profissão pede que eu fale quando o ídolo tá mal, quando o ídolo decepciona. E isso aconteceu no sábado, lá na Argentina. O banco, e eu, em determinado momento do jogo, eu falei, cara, eu acho que eu tiraria o Hulk. A gente fica com aquele ponto de interrogação, tipo, se os caras fazem o gol, você não tem o Hulk mais na frente para sufocar, para pressionar. Quem sabe em algum momento o Hulk tira um coelho da cartola, como achou o passe pro Biel ali. Quem sabe em algum momento o Hulk vai trazer para canhota, como foi com o Vasco na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, e dá na gaveta. Mas principalmente eu olhava pro banco de reservas ali, vou pegar ele aqui. Banco de reservas do Galo, tá aqui. Delfim, Roman, Natanael, Caio, Saravia, Alexander, Fausto Vera, Scarpa, que não entraria na vaga do Hulk, Menino, que não entraria na vaga do Hulk, o Renier, que não estreou pelo Galo, o Cadu, que não joga desde 2024, e o Biel. Então naquele momento que eu falei, eu acho que eu tiraria o Hulk, ao mesmo tempo eu falava, tirar como? Porque nós chegamos em mais uma final de competição com Biel, Cadu, o Renier sem estrear, Gabriel Menino, Scarpa, Fausto e Alexander para mudar a parte ofensiva. Aí não entra no vídeo do Brax. Então, o vídeo é bom que o cara foi para o microfone, para a câmera falar, porque no Atlético a turma evita muito, o Vitor evita, os donos evitam, o Sérgio evita, todo mundo evita, mas o Brax foi, pelo menos falou, mas é um vídeo maquiado, porque não tem a réplica, a tréplica e um diálogo do que ele está falando ali, né? Que ele fala que não dava para ir para coletivo porque tinha jogo, dava, era só querer, tá? Dava para falar na zona mista, que aí lá ia ter a réplica, questionamento. Optou por falar só para o microfone. Mas que banco pobre, que banco pobre. Em 2024, na final da Libertadores, a gente coloca Bernard, aí vem Kardec, Mariano e Vargas. Os três, o clube entendeu uma semana depois que não servia mais para jogar no Galo. Os três, das 4 opções, 3 já não podiam mais vestir a camisa do Galo. Mariano saiu agora do América, Kardec estava lá pela Série B no Atlético Paranaense, o Vargas já até trocou de time, depois saiu do Galo também e sumiu pro futebol. Era o nosso banco de reservas. Então, gente, as 3 finais nós não ganhamos também por estar recheadas de problemas
do futebol do Galo, mas não é probleminha que estava escondido debaixo do tapete, não. Era problema que estava escancarado aqui, ó. E sobre o Biel, lembra inevitavelmente a história do Vargas. Você deixou cair no pé de quem já te dava sinais de que não tinha poder de decisão. Acontece. No futebol existe a frase, o problema do cara limitado é que a bola decisiva vai cair no pé do cara limitado. Não acho que tenha clima para ele para 2026. O Vargas, uma semana depois, já não estava mais ficando no clube. Fael, eu tô trabalhando. Fael não vai te dar atenção agora. Eu sei que você tá carente. Não me vê há 2 semanas, mas agora eu tô trabalhando. Daqui a pouquinho. Espera. Daqui a pouquinho eu vou resolver seu problema de dar um abraço, cheirar sua barriga, cheirar a patinha assim. Espera só um pouquinho. Mas o auxiliar técnico do São Paulo pedir pro Biel cobrar pênalti, eu de verdade não entendi. Porque era a cereja do bolo da tragédia. Ele vem com aquela cabeçada na pequena área, ele prepara o bolo, ele leva no forno com o gol perdido cara a cara, mas faltava a cereja do bolo. E você coloca esse cara para bater pênalti. Ele é um cara maluco de querer cobrar. Corajoso. Muito jogador deve ter pipocado naquela hora ali para não bater. Muito jogador. E ele que foi mal perdeu, o Vitor Hugo, que foi um zagueiraço durante todo o jogo, deu uma cavadinha ridícula ali também. Então foi decepção de ponta a ponta. O futebol é duro, por mais que o Everson, o Igor Gomes, o Alan Franco, o Dudu tenha feito um jogo bom. Volta todo mundo com um sabor amargo para casa, mas de verdade quem está com sabor amargo mesmo é o atleticano. Por aquilo que eu falei hoje eu estou falando pausado, com calma, para eu não me perder no raciocínio, porque no Lateral Sport ontem eu me senti mal. E depois do jogo, cara, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, me perdoa por estar com esse sentimento no meu coração aqui, por um futebol, por esporte, pelo clube que eu amo, mas me perdoa. Cheguei em casa, fiquei na cama até o dia seguinte, em casa lá, né, no lugar onde a gente estava, porque vai todo mundo seguir carreira, ou amanhã, ou depois, ou ano que vem, ou daqui 2 anos, mas nós vamos estar aqui no futuro. O sabor é muito mais amargo para nós, você pode ter certeza. E o Sampaoli tinha aquilo que eu falava todo vídeo, o Sampaoli tem o desafio de não bater na trave de novo. Terceiro com o Galo, segundo com o Flamengo, segundo com o Santos. E bate na trave de novo. O Sampaoli continua com o desafio para 2026, que é quebrar essa história de chegar perto e conseguir o título. Mas achei curioso o que ele falou, bonito, de querer deixar um legado para esse clube, como fez em 2020, dando a entender que fica para 2026. Eu só terei essa certeza quando iniciar a temporada. Por quê? Eu vou pausar a câmera e continuo. Porque o Galo é um clube que o Bruno Mousi até outro dia falava que ou você colocava quase R$1 bilhão, mais de R$500 milhão ao clube, para o clube voltar a funcionar, para equalizar as dívidas, que são de curto prazo, dívidas bancárias, ou a coisa ia se complicar muito. Nós não temos nenhum indício, nenhuma notícia, nenhum comunicado de aporte estrangeiro, nem daqui, do nosso quintal. Então você tem que somar de 500 a 700 milhões de aporte de alguém para a coisa melhorar, mais investimento em contratações que certamente o Sampaoli vai querer bastante, porque ele sabe que esse elenco atual é frouxo. Que não dá para contar com eles na hora que o caldo engrossa. Aí eu te pergunto, você acredita que vai rolar mesmo o dinheiro de R$500 milhão a 500 a 700 milhões ali, mais contratações para deixar esse elenco do jeito que o Sampaoli quer, para voltar o Galo para a Libertadores, para brigar pelo título do Brasileiro, que é isso que ele quer.
É isso que ele vai querer. Pela Copa do Brasil, não acho que ele vai focar em Campeonato Mineiro, não. Porque o calendário agora muda. Mas conhecendo o Galo, eu não duvido nada que esses caras voltassem para os Estados Unidos no início do ano. Se fosse o treinador, eu não duvidaria que o Galo voltasse para os Estados Unidos no início do ano. Que a gente aprende pouco com o tempo, a gente aprende pouco com a roda gigante, a gente aprende pouco com os capítulos anteriores dos livros. E eu espero que com o Sampaoli aqui a gente não compre camiseta no inverno, bermudinha curta, sunga. Nossa, tá neve lá fora, eu vou comprar uma sunga agora. Sabe por quê? Tá livre no mercado, tá baratinho, consigo por empréstimo. Mas não duvido não, viu? Que a turma chegue, como foi com outros treinadores, na reunião fale uma coisa, e na hora do vamos ver fala, ó, eu preciso de um aporte de R$500 milhão aqui, e não rolou, então se eu não tenho nem R$500 milhão para cá e nem dinheiro para contratar, esperar para ver quem vai sair do Palmeiras aí, quem se traz para cá. Mas é isso. O fato é que, diante do que rolou na arquibancada, já comento sobre, estar fora da Libertadores, um elenco que não deu liga com a torcida em momento algum, que tivemos protestos, xingamentos, como naquele Galo e Bucaramanga, que o Rony saiu, que citou o nome, a torcida citava o nome dos jogadores nos protestos mesmo, andando para aquele lugar. Eu posso falar que a gente vive uma guerra civil, já começou toda aquela história de quem defende os donos do clube falar que o youtuber quer clique, quer like, porque não tem coragem, não tem peito de cobrar de quem deve, nunca cita. Aí o culpado é o cara do YouTube que tá pedindo um Galo melhor. O torcedor não é bobo, cara. O torcedor sabe. Quem vestir azul, quem tem escudo azul e quem carrega o Galo na pele e na alma. Como o Bolivar, que foi cobrar ali, que demonstrar sua insatisfação e relata que já estão ali, já está no Conselho de Ética do Conselho Deliberativo do Atlético ali. Porque não pôde desabafar em um conselho, né, que é escolhido a dedo por ser próximo de quem manda. E repito, sempre que escutar essa historinha a turma quer terra arrasada, quer like, quer curtida, eu faço um desafio. Eu cobro da torcida, eu cobro de jogador, eu faço autocrítica, mas vamos junto, nós dois, cobrar dos donos do clube? Aí eu quero ver. Quem é que está realmente analisando e quem está blindando, tá bom? Mas como eu trouxe o relato dessa guerra civil que eu sinto, em 2012 eu fui em todos os jogos do Campeonato Mineiro. Não fui em Teófilo Otoni. Eu acho que só Teófilo Otoni eu não fui no Campeonato Mineiro de 2012, mas foi depois daquele clássico de 2011. Eu estive na chegada do time em Uberaba, em Ipatinga, em Divinópolis, com a faixa vergonha na cara, que eu fui para o Ministério Público para levar a faixa, porque eu acho que o Atlético proibia a faixa internamente, nas conversinhas que tem aqui e ali, sabe? Dificulta a entrada dela, barra. Era a informação que eu tinha. E eu fui para o Ministério Público para ter o direito de protestar, com a faixa vergonha na cara. O Cuca pediu para que eu parasse de levar, eu, Lucas Cardoso. Não sei se eu posso falar o nome do cara aqui não. Vou falar, Fred Kong, que ajudou a fazer a faixa. Vai, eu tô trabalhando, não lambe meu pé agora. E aí, eu senti uma guerra civil entre torcida e time naquele momento. Entre torcida e Atlético. Isso é muito ruim, cara. Ronaldinho pisa aqui dia 4 de junho, acaba a guerra. Vem Afogados dia 26, 27 de fevereiro de 2020, por aí. Dia seguinte cai Rui Costa, Marques, todo mundo lá. Comissão técnica do Dudamel, cai todo mundo. E o Atlético vive um ano com seu torcedor afastado por tudo que aconteceu no mundo, de estádio vazio, mas num sentimento o pós foi praticamente uma guerra civil.
e veio um Hulk, um herói em 2021 para acabar com a guerra civil. Quem é que vai acalmar isso agora? Eu pergunto porque dessa vez tá o time se levantando na arquibancada e para cima do torcedor, gravando o vídeo, falando que é o torcedor que está errado mesmo. O conselheiro que faz a voz do torcedor não pode falar. O canal que comunica está errado, não cobrar. Então, como a gente tem elementos de que nenhum dos lados vai ceder, eu fico a pensar quem será que trará a bandeira da paz nesse momento para a temporada 2026. Tem que existir algum elemento que não seja um nome. Talvez o Sampaoli, com a mescla de nomes, com um time que comece a dar uma cara diferente para o Atlético, consiga isso. Mas a gente começa 2026 do jeitinho que foi aquele Galo e Bucaramanga. Infelizmente. Infelizmente. Porque não tem esse papo que a gente quer mal do Atlético, não. Porque o que a gente fez naquele passeio Carmelitas ali era celebrando o Atlético, cantando. Que isso é gostoso demais. Quando eu levei a faixa vergonha na cara pro estádio lá, junto com a Força Jovem, né, citei alguns outros amigos aqui, eu não estava querendo ter arrasada no Atlético, não. Eu estava reclamando de um caminho que eu não concordava com ele. E nesse momento, que existe um diálogo entre diretoria, torcida, time, replanejar esse time, que a torcida vá para o estádio em 2026, esteja com o Galo. Mas o meu medo é que todos os lados queiram guerra o ano todo. E repito, o que eu mais quero é a paz no clube, porque se está em paz é porque o trem está bom demais dentro de campo e é isso que a gente quer pro Galo. Mas o fato é que os roteiros pioram dia após dia. Porque do River Plate para cá você pensa alguns resultados bons do Atlético. Alguns. Resultados não, atuações também. Do River Plate para cá você consegue pensar um resultado ou outro, uma atuação ou outra que foi boa. E o roteiro é fora da Libertadores de novo, perdeu a Copa do Brasil por rival, perdeu a final do Flamengo na Arena MRV, perdeu a final do Botafogo com mais uma semana depois, estava lutando contra o rebaixamento, lutou contra o rebaixamento no Brasileiro esse ano e perdeu uma final 120 minutos sem marcar um gol num time limitado por problemas que já tinham dado recado o ano inteiro. Sobre a questão do Lianco, para o cara ser capitão, ele tem que ter sabedoria, equilíbrio, saber a hora de abraçar o time, mas saber a hora que, epa, o trem aqui desandou. Eu tenho que ser referência nesse momento para ir contra a maré. Tá todo mundo gritando, xingando, e eu tenho um carinho por parte da torcida, tem um carinho comigo. Eu vou levantar e falar assim, galera, vamos esperar os pênaltis, vamos agora acalmar. Chega no cara, bicho. A torcida do Galo realmente sempre te tratou diferente do que o resto do elenco. Chega pro cara e fala assim, meu irmão, vamos só esperar os pênaltis, tá todo mundo tenso aqui. Aí inflama a molecada da base, que não pegue como referência esse comportamento dessa molecada. Inflama os companheiros de elenco. E o pior, os outros funcionários do Atlético com o mesmo comportamento. É a turma que tem que separar. Eu tava num Galo URT em 2016, marcaram pênalti pro Atlético, o Prato perdeu esse pênalti. A gente tava na arquibancada, tava comissão do Galo, jogadores, diretoria, tarará, seguranças, e eu do lado e a torcida da URT. A hora que o pau cantou, eu tava na fronteira, eu tomei. Quebrou meu celular que tinha uma parcela paga, dividida em 10 vezes sem juros. Ali, a tendência de dar merda é muito grande. Você tá ali, você tem que entender que a hora que dá merda, você não pode piorar a coisa, você não pode jogar gasolina. E quem é responsável por acalmar os ânimos não pode cair na pilha de jogador, de torcedor principalmente. Então foi uma situação de quem eu mais esperava equilíbrio naquele momento, de conter os ânimos,
foi quem teve a pior atitude. Porque o torcedor bebendo não, porque ela não pode. O torcedor puto na arquibancada, isso existe na década de 90, 80, 70, 60. Mas o jogador tá pisando na arquibancada para ir lá brigar com o torcedor, não pode, cara. Porque se o torcedor tivesse invadindo para ir no banco de reservas lavar o dedo na cara, ele estava errado, cara. E ali você tinha 30, 20 mil torcedores do Galo. Você vai levar dedo na cara de todo mundo que tá puto naquele momento, que tá tenso, que cada um se expressa de um jeito? É você que tem que agir diferente, porque você é referência profissional naquele momento, você é a bandeira, você é o escudo do clube. E em um podcast com o Frossard e Donizete, a gente já falava sobre o comportamento do Lianco, cara. Promete antes do clássico, é eles que eu queria, depois do clássico, as meninas estão menstruadas. É atitude desnecessária para quem é referência, para quem é adulto. Eu não estou falando do moleque saindo da base. Grava um vídeo, já falou, depois tem que postar uma outra mensagem. Nas oportunidades que eu tive com o Cauã e com o Riquelme do Sub-17, falei, cara, cuidado com rede social. Rede social, por mais que você vai agradar algumas pessoas dessas pessoas que você agradou depois vão te jogar na fogueira. Porque a rede social ela precisa de uma fogueira diária. O Twitter, por exemplo, ele precisa de uma fogueira diária para o sacrifício diário. Todo dia tem que ser alguém. É o Raiz 1908, é a Galosofia, é o Coletivo 1908, né? Todo dia tem que ter, cara. Já aconteceu com o Fael nesses 17 anos que a gente está aí na praça. Mas você tem que ter um acompanhamento. Os jogadores têm que ter esse discernimento do uso de rede social. E quem diria que o Biel, nesse momento, é quem mandaria mensagem do tipo: errei, foi mal, tava doidão, bola pra frente, vou tentar mudar. Apanha pra caceta? Apanha. Mas fez o beabá. Beabá. Pronto. Era só fazer o beabá, Lianco. Nesse momento, cara, atleta tem que ter uma atualização sobre isso, cara. O pessoal que entrava no Camisa 12 falava, cara, se prepara que você vai ficar uma semana sem dormir na sua primeira publicação, que eles vão falar que você é ruim, que você não presta, que você é a pior pessoa do mundo, que você é o mosquito no cavalo do cocô do carroceiro lá, bicho. Que eles vão te colocar para baixo, mas você tem que colocar a cabeça no travesseiro, estando em paz consigo mesmo do que você fez, que você agiu com sabedoria. Então, nesse momento, o que eu espero de diretoria, de funcionários, de jogadores, é que não joguem gasolina em um cenário que aparenta ser o início de uma guerra civil. Que todas as partes nesse momento saibam trabalhar, a torcida cobrando com sabedoria, cobrando de quem tem que cobrar, o clube respondendo como tem que responder, que é corrigindo os erros rapidamente, sem se preocupar com o que está repercutindo em post, com o que o conselheiro está falando 5 minutos lá, que não ataquem as bandeiras do Atlético, como o Bolivar, que é uma bandeira do Atlético. E é isso. Sobre a arquibancada, a parte de dentro, é algo que, se você pegar os Cachorradas Podcast, é algo que a gente falou desde sempre, que é a parte da necessidade de músicas novas, músicas que embalem, de repensar como está essa parte da arquibancada, não só ocupar telhado de estádio, e sobre o público de Galo e Flamengo. Mas eu já parabenizei no início do vídeo as caravanas do interior, o pessoal que encheu, porque o que nós fizemos lá foi muito doido. Parabenizar o coletivo mais uma vez, fez uma festa foda. E sobre o público de Galo e Flamengo, quem quer ficar em casa, protestar, quem quer entrar, protestar, quem quer entrar, apoiar, atleticano, pode fazer o que quiser, dentro da normalidade que a lei permite, obviamente, o bom senso, mas protestar lá dentro da forma que ele quiser, ficar em casa se ele optar por fazê-lo, principalmente quem chegou do Paraguai que está cansado. Quando eu cheguei de Galo News 2013, 107 horas dentro do ônibus,
Eu fui para Independência ver Galo e Criciúma, Galo reserva, gol do Leleu. Saí e fui planejar coisas do jogo. Na época eu me envolvia muito com torcida, a gente foi planejar coisas do jogo que poderiam, que a gente acreditava que beneficiava o Galo. Não cobro de ninguém que vá, que lote. E sobre esse negócio do Lianco, me passou algo aqui que eu tinha pensado de Assunção até aqui. No pós-jogo eu sempre falava assim, vamos engolir nosso orgulho, vamos engolir nossa raiva pelo time. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 assiste todo pós-jogo, eu lembrava e falava, vamos engolir nosso orgulho e nossa raiva, vamos fazer algo pelo Galo, vamos, bora, junto, aê, bora. Lá, manda mensagem pros caras que você não gosta. Era a hora do Lianco, engolir a raiva, orgulho, tudo que eu falei pro torcedor fazer nessa reta final. E agir assim. Vale pros outros jogadores, é porque o Lianco levantou e fica assim, ele fica o frontman da parada ali. É isso, tá doendo, vai machucar em 2026, a gente nem tinha coragem de 2024 ainda, já veio essa porrada de 2025, mas bola pra frente, preciso gravar pra Alterosa agora lá na Arena MRV, então me despeço de vocês, clica aqui no link da KTO que tá no comentário fixado. Beijo no coração de todos vocês, KTO só para maiores de 18 anos e para você se divertir com muita responsabilidade. Tchau.